Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Olá, meu nome é Isabela Albuquerque, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus, que em nome de Jesus, ao final desse podcast, eu e você, nós saímos transformados e um pouco mais parecidos com Jesus, que é o grande objetivo da gente, né? Nós queremos, em nome de Jesus, ser transformados à sua imagem e semelhança. Aleluia. Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre um tema que eu tanto amo, que é servir com alegria. Eu cresci numa casa, eu sou filha de 2 pastores, eu cresci numa casa onde eu fui ensinada, por exemplo, a servir realmente a Deus com alegria, a entregar o melhor que nós temos para que o reino de Deus possa se estabelecer. E eu acredito de verdade que cada vez mais nós estamos gerando, nós igreja, né, corpo de Cristo, nós estamos gerando um povo mais maduro, um povo com mais entendimento para que a gente possa se afastar daquilo que nos distrai, que a gente possa focar naquilo que realmente é importante, que é fazer com que o reino de Deus se estabeleça. Amém? Bom, o nosso texto base hoje é Salmo 100, então eu vou ler aqui, versículo 1. Fazei um barulho alegre ao Senhor todas as terras. 2. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. 3. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Versículo 4. Entrai em seus portões com ações de graças e em seus atos com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome. Versículo 5. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura para todas as gerações. Aleluia. Esse texto, eu gosto dele quando eu estava meditando, na verdade, pensando que quando a gente vai ver, né, o versículo 2 do servir ao Senhor com alegria, a sequência desse salmo, ele é um pouco não contraditório, mas antagônico ao que a gente imaginaria se esse fosse um salmo para falar de serviço, né? No sentido de aqui tá falando servir ao Senhor com alegria, e na sequência começa a falar sobre nós sermos criaturas de Deus. E onde que pra mim tá a relação disso, né? Pra mim é super relevante, super importante, essencial que a gente tenha sempre esse entendimento de que nós somos criaturas e que Deus é o nosso Criador. E que a partir do momento que a gente tem esse entendimento de que esse Deus a quem a gente serve, ele é soberano, ele tem o governo, de que ele é misericordioso, de que ele é justo, de que ele é bom. A partir do momento que a gente entende isso, a gente está assim hábil, a gente está pronto, a gente está capacitado para poder servir. Porque o serviço, ele vem desse lugar de que a gente entende de que nós estamos entregando o nosso tempo, o nosso tesouro, nossas finanças, né, o nosso talento, tudo que a gente tem, a gente está entregando para alguém que ele é realmente soberano e ele é superior a nós mesmos. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente sim consegue servir ao Senhor com alegria, a gente consegue ter ações de graça, a gente consegue ter gratidão, porque, de novo, quem somos nós, quem éramos nós, onde estaríamos nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não é verdade? Mas esse texto, quando fala para mim servir ao Senhor com alegria, o ponto para mim importante é porque para mim é mais do que servir. Eu acredito que quando a gente lê aqui em Salmo, né, servir ao Senhor com alegria, fala sobre essa emoção que vem junto do serviço. Porque o serviço é o ato, é a ação. E a gente faz isso por um lugar de entendimento. A partir do momento que você entende quem Jesus era, o que ele fez por você, a gente entra nesse lugar, eu e você, nós estamos nesse lugar, glória a Deus por isso, de que a gente tem o conhecimento de que nossa vida, ela é pela graça de Deus e que nós devemos de volta a Deus, nós temos essa honra de devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, na verdade. A gente consegue devolver para Ele em forma de serviço. A gente consegue fazer isso pela continuidade da obra de Cristo. Porque Jesus veio, o sacrifício foi completo. Jesus, ele já fez tudo, mas nós tivemos acesso a isso. Tem muita gente aí fora que não faz ideia, que, enfim, em vários povos que nunca ouviu falar de Jesus. A gente precisa dar continuidade a essa obra divina de Deus. E esse é o nosso chamado como igreja. Como a gente consegue expandir esse reino? E aí, aqui me traz esse ponto de que servir ao Senhor é mais do que a gente fazer. E aí é sempre esse ponto, né? Em igreja, eu tô em igreja há muito tempo. É mais do que a gente cumprir tabela, é mais do que ter uma pessoa para ficar na porta, é mais do que ter uma pessoa para cantar, é mais do que ter uma pessoa para fazer. Na verdade, o serviço, ele é intencional.
O reino de Deus, ele é intencional. Jesus, ele é essa pessoa que nos mostra isso, porque quando a gente vai ler, por exemplo, em Hebreus 12, eu vou ler aqui, por exemplo, pra gente. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, esse é o versículo 1, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. E esse texto nos mostra exatamente o ponto da intencionalidade. Jesus, ele sempre teve, o senso de propósito. A gente lê lá também em Filipenses, quando fala que ele se esvaziou da glória dele, de Deus. Ele deixou de ser Deus e veio na forma de homem, para que ele pudesse cumprir o propósito. Mas, aqui esse texto que a gente leu agora em Hebreus fala que, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. E entrando numa parte um pouco mais teórica, a gente tem que alegria é uma emoção. E diferenciando emoção de sentimento, entrando bem na teoria mesmo, sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Por exemplo, um sentimento que se relaciona com alegria é a felicidade. Ou seja, sentimento é algo que é intrínseco, é algo que está lá na sua alma, é algo que você tem. Então, em Salmo 1, por exemplo, fala: como é feliz aquele que não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, nós somos felizes por nós não andarmos no caminho dos ímpios. E pelo outro lado vem essa emoção que é a alegria. E aí, uma emoção, acho que é o curioso, é que é uma reação imediata a um estímulo, é algo que você não tem um pensamento muito profundo por trás. E aí, quando você vai buscar a definição de alegria em si, alegria é um estado de satisfação extrema, é um sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. E aqui, quando a gente vê na passagem, a gente vê que Jesus, ele teve esse sentimento de contentamento. E isso é poderoso, porque quando a gente vai agora, migrando aqui, quando a gente vai para Filipenses 4, esse é um texto que Paulo escreve que me chama muito a atenção, porque aqui quando a gente fala de versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. A alegria, é muito poderoso isso, porque você fazer algo com alegria é você ter esse estado de contentamento. É você estar num momento tão intenso, um sentimento de contentamento tão intenso que você se alegra por isso. E Jesus, ele nos dá a chave para ter essa alegria. Eu vou ler esse último texto para fechar. Então, em João 15, no versículo 10, fala: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo 11, e estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Uau, é isso, gente. É exatamente a gente encontrar esse lugar de que a gente esteja num lugar tão guardado em relação aos mandamentos, aos princípios que Deus ele nos deu, que a gente consegue estar nesse lugar de alegria completa. Porque Jesus ele fala: a gente tem que amar o outro assim como ele nos amou. E no 13 ele continua: ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele olhou pra gente, ele enxergou o valor na gente. Ele enxergou o valor na minha vida e na sua vida. E a nossa missão de dar continuidade a isso é que a gente olhe para o próximo, que a gente olhe para qualquer pessoa que de alguma forma vai ser impactada com o nosso serviço, e que a gente tenha esse entendimento, esse sentimento de contentamento, essa emoção que é a alegria, porque a alegria vem exatamente desse lugar. Você entende que você está fazendo algo para poder resgatar pessoas, para você poder dar continuidade à obra de Cristo. Que em nome de Jesus, assim como foi com Cristo, como a gente leu em Hebreus 12, que essa alegria que nos está sendo proposta, que por essa alegria que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos tem nos chamado para cumprir. Que nós possamos dar o nosso tempo, dar o nosso tesouro, dar o nosso talento, para que o reino de Deus possa se expandir e para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, assim como nós fomos. Em nome de Jesus.
Amém e que Deus te abençoe. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.